Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que o meu bisavô viu naquela noite mudou tudo. Boa noite a todos. O meu nome é Maurício. O que eu irei relatar ocorreu há muitas décadas atrás. Esse relato aconteceu com meu bisavô e se chama Jonas. A família do meu pai, de quem somos descendentes, carrega muitas histórias curiosas e assustadoras. Essa, em especial, é passada de geração em geração. Até hoje essa história é contada por todos da minha família, já se tratando de uma lenda passada de pai para filho. Eu não sei dizer se tudo isso é verdade, mas ainda assim acho uma história impressionante que vale a pena ser contada. Enfim, vamos ao relato. O vilarejo onde esse fato aconteceu era um típico local do interior de Minas Gerais na década de 1930. Era um local pequeno, isolado e com poucos recursos. O lugar era cercado de casas simples, algumas de madeira com telhas de barro, e só quem tinha pouco mais de recursos construía suas casas de alvenaria. Naquela época, na região, não havia energia elétrica e as estradas que levavam os moradores até as cidades mais povoadas eram em sua maioria de chão de terra. Como já dá para imaginar, o transporte mais comum eram cavalos, burros e carroças. Eram outros tempos, muito diferentes dos dias atuais. Ainda até existem vilas mais isoladas, mas com infraestrutura muito melhor do que há quase 100 anos atrás. E é claro que praticamente tudo girava em torno da plantação e da criação de animais, pois com a distância eles tinham que produzir praticamente tudo o que eles consumiam, o que criou um tipo de comércio paralelo baseado em trocar produtos que cada um produzia. Lá, em alguns casos, eles vendiam para as cidades vizinhas e outras vilas. Não haviam muitas famílias que moravam por lá. Pelo que meu bisavô contou, deveria ser cerca de 80 a 100 pessoas ao todo. Então todos se conheciam ou eram parentes um dos outros, e todos moravam bem próximos. O meu bisavô na época estava com 17 anos de idade e era um rapaz muito querido por todos. Ele estava sempre ajudando e conversava com todo mundo. Como não tinha muitos jovens para conhecer, as poucas garotas que havia no lugar disputavam a sua atenção. Em um lugar como esse, com poucas opções, os mais velhos arranjavam cedo casamento para os seus filhos, e o meu bisavô, mesmo sendo jovem, já estava prestes a ficar noivo. As coisas estavam correndo tranquilamente e com a rotina de sempre, até que começou a se espalhar a notícia de que uma família estava de mudança para o vilarejo. Eram 3 pessoas, um homem com a sua esposa e uma filha também adolescente. Como dá para imaginar, a notícia se tornou um assunto principal por lá, pois não era normal pessoas novas aparecerem, ainda mais uma família inteira. Porém, o que mais chamou a atenção do meu bisavô foi realmente a curiosidade sobre a moça nova que estava para chegar no vilarejo. Havia uma casa vazia há alguns anos, perto de um celeiro antigo, um pouco mais afastado das outras casas.
e foi lá que eles foram morar. A casa precisou de alguns reparos que foram feitos dias antes deles mudarem. Passados os dias, finalmente eles apareceram de carroça, passando no meio da via principal do vilarejo. Pareciam até celebridades chegando. É até engraçado pensar como as pessoas mais simples da época acabavam se deixando levar por coisas tão banais como essa. Mas mesmo sem intenção, a chegada dessas pessoas acabou se tornando um grande evento no local, pois todos queriam conhecer os novos vizinhos, e o meu bisavô ainda mais, depois de ver os belos cabelos castanhos claros da nova moradora do lugar. A chegada deles não foi nada discreta, e ao passar dos dias, um por um foi até a casa dos novos moradores para se apresentar e assim levar algum presente de boas-vindas. Era comum naquele tempo. A capela do vilarejo também era usada como escola para os jovens, então não demorou para que levassem a nova garota para conhecer o lugar e assim começar a estudar juntos com meu bisavô. Com o tempo, todos começaram a perceber que o homem da casa, embora fosse muito educado com todos, não era de muita conversa. A sua esposa quase nunca era vista andando pelo vilarejo. Só nos dias em que havia missa na capela é que todos apareciam juntos. A garota, no início, evitava contato com os outros e, ao terminar a aula, era uma das primeiras a sair para voltar para casa. Toda essa situação estranha começou a fazer o meu avô ficar ainda mais interessado em conhecê-la melhor, pois embora ela fosse uma jovem bonita, parecia muito reservada e misteriosa, e isso o deixou ainda mais atraído. Depois de alguns meses sem nenhuma situação estranha acontecer, veio o período da quaresma, e nessa época todos começavam a entrar para suas casas mais cedo. Assim que o sol caía, as ruas do vilarejo ficavam totalmente vazias. O Jonas não ligava muito para essas datas, então ele ainda continuava a fazer suas caminhadas noturnas normalmente. E foi nesse período que ele conseguiu se aproximar ainda mais da nova moradora, que segundo ele tinha 16 anos na época. Os dois começaram a passar bastante tempo juntos, conversavam bastante e começaram a ter um relacionamento escondido dos pais, até porque ele já estava praticamente noivo de outra garota, filha de um compadre do pai dele. Mas mesmo com esse relacionamento, ela sempre evitava falar muito da família e sobre coisas do passado. Ela sempre desconversava quando era perguntada sobre onde morou antes e sobre os seus pais. Isso foi deixando meu bisavô com a pulga atrás da orelha. Ele contava tudo para ela, mas sempre sentia que ela escondia alguma coisa. Pois é, e ele estava certo, pois descobriu da pior forma que ela escondia coisas bem sinistras. Passado mais um mês, começaram a desaparecer alguns animais dos pastos na vizinhança. Algumas pessoas começaram a reclamar da falta de algumas galinhas inicialmente, mas com o tempo foram cabras e até uma vaca que desapareceu. Justamente uma que servia para a retirada de leite e que alimentava boa parte do vilarejo. Essa situação começou a deixar as pessoas nervosas e em alerta, pois acreditavam que poderia ter algum ladrão rondando a região. Os homens então se organizaram para fazer rondas durante a noite, mesmo sendo o período de quaresma. Mas a questão mais importante era que não se achava um rastro de pessoas nos locais onde os animais desapareciam. Eram apenas pegadas de animais se misturando à terra, o que fez alguns desconfiarem que poderia ser um bicho selvagem que estava aparecendo e assim pegando os animais para se alimentar. Mas a questão era: que tipo de bicho conseguiria sumir com uma vaca inteira
Isso ninguém conseguia responder. Algumas semanas antes da Páscoa, começaram então as especulações. Sabe como são esses lugares afastados, com moradores mais simples e muito religiosos? Sempre tinha muitas histórias sobrenaturais. Eles acreditavam em boa parte das coisas que hoje chamamos de lendas. Por um período, tudo pareceu voltar ao normal, com as vigílias noturnas ainda continuando, mas com menos frequência. Parece que isso acabou afugentando quem estava atacando os animais. E aos poucos, as pessoas começaram a relaxar mais e voltar para a rotina no vilarejo. Já o meu bisavô seguiu com seu relacionamento secreto. Durante esse período, ele estava decidido a contar tudo para os seus pais e rompeu o noivado, pois queria se casar com a nova namorada. Ele então foi se aproximando da família dela e ajudando na plantação, cuidando dos animais que eles tinham no quintal. Foi assim que ele passou a reparar nas atitudes estranhas do pai e da mãe dela. Ele não era muito de conversar, parecia sempre muito nervoso e cansado. Já a mãe estava com olheiras e algumas marcas nos braços, como se tivesse caído e se machucado ou algo pior. Imaginando que o pai dela poderia ser violento com a mulher e com a filha, o meu bisavô resolveu ficar de olho e assim vigiar a casa deles durante a noite, quando todos estavam descansando em suas casas. Naquele tempo, não se metiam em questões familiares. Dentro de uma casa era problema das pessoas lá dentro e por conta disso aconteciam muitos casos de violência doméstica. E foi em uma dessas vigilâncias que o meu avô teve a revelação mais macabra de toda a sua vida. Isso era na última semana de Quaresma. O meu bisavô saiu escondido e foi até a casa da namorada para observar. Foi aí que começou a ouvir sons abafados de vozes falando alto. Parecia até uma discussão lá dentro. Ele disse que não deu para ouvir direito o que estava sendo dito, mas começaram a ter sons de coisas caindo e gemidos de dor. Ele correu escondido pela lateral da casa, tentando olhar por uma janela que estava coberta por uma cortina. Não deu para ver direito, mas pôde ver que a mãe da menina estava no chão segurando a garota e o pai voltando com uma corda na mão. Na hora ele se desesperou ao ver aquilo e não sabia o que fazer. Então teve a ideia de pegar uma pedra e jogar na janela do outro lado para tentar chamar a atenção deles. Depois que ele jogou a pedra, se escondeu atrás de uma árvore e em seguida viu a porta da frente se abrir abruptamente e a silhueta feminina sair correndo, indo em direção ao celeiro nos fundos da casa. O lugar estava abandonado há muito tempo e caindo aos pedaços. Ele viu o pai dela saindo correndo da casa, chamando pelo seu nome e indo para o outro lado a cavalo. Ele teve a certeza de que era sua namorada que correu para o celeiro e foi atrás desesperado, tentando saber se ela estava bem. O meu bisavô contou que viu ela entrando correndo no lugar que estava completamente escuro. Ao se aproximar, ele tentou chamá-la com a voz bem baixinha, mas não obteve resposta. Já estranhando toda aquela situação, ele seguiu andando pela lateral do celeiro. Ele chegou perto de uma janela quebrada e tentou olhar para dentro. Estava muito escuro, mas como o céu estava aberto, havia um pouco de iluminação da lua. Foi aí que ele percebeu uma movimentação. Era uma movimentação bem estranha no fundo do celeiro. Ele fixou o olhar e começou a perceber que ela estava caída no chão se debatendo. Em seguida, começou a ouvir um som de gruídos de dor. Naquela hora, ele achou que ela estava machucada e se preparou para pular para dentro e ver como ela estava. E foi nesse momento que ele entrou em choque. Quando estava prestes a entrar pela janela,
A moça se virou em direção a ele e olhou com os olhos arregalados. Ela estava com os olhos brilhando em um tom amarelado intenso. A garota estava com as suas feições distorcidas, como se estivesse sendo possuída pelo próprio diabo. O meu bisavô recuou e continuou vendo aquela cena inacreditável. A jovem começou a rasgar o vestido sujo de terra batida e os seus ossos começaram a trincar e se modificar. Era como se estivessem se quebrando e mudando de lugar. Ele não conseguia piscar. Estava completamente horrorizado e sem entender direito o que estava vendo. Mas ele tinha uma única certeza. Aquilo era algo totalmente sobrenatural. Não deu para ver detalhadamente no que ela estava se transformando por conta da escuridão, mas no final, a criatura ficou de quatro e parecia um animal selvagem que bufava e gruía de forma animalesca. Em seguida, aquilo saiu correndo pelo outro lado e seguiu mata dentro. Assim que aquela besta saiu, o meu bisavô não perdeu tempo e voltou correndo completamente desesperado até a sua casa. Ele estava muito atordoado, não tinha a mínima noção do que tinha acabado de ver até então. As pessoas naquela época eram muito supersticiosas, mas não tinham muito acesso à informação. Na cabeça dele, aquela coisa era um demônio que possuía sua namorada. Chegando em casa completamente ofegante, com os olhos arregalados, a minha tetravó apareceu nervosa, brigando por ele ter saído de casa tão tarde. Mas vendo seu estado, ela logo perguntou o que havia acontecido. Ele contou a verdade e ela na mesma hora acreditou. Eles então chamaram meu tetravô e também revelou tudo o que tinha acontecido. Em seguida, ela revelou ao meu bisavô que tinha visto uma coisa que parecia um animal estranho rondando a casa durante algumas madrugadas, mas só contou para o pai dele, pois não queria alarmar mais ninguém. E foi justamente por isso que começaram as vigílias. Eles já sabiam que havia uma criatura rondando o vilarejo, mas mantiveram tudo aquilo em segredo até conseguirem dar um jeito na situação. Naquela madrugada, o meu bisavô ficou acordado, tentando esquecer o fato de que a mulher por quem estava apaixonado era de fato uma criatura demoníaca. Mas não é o tipo de coisa que se consegue tirar da cabeça. No dia seguinte, ele levantou mais tarde e meu tetravô apareceu, chamando-o para darem uma volta e assim conversarem sobre o ocorrido. Eles foram andando pelo vilarejo e as coisas pareciam estranhas. As pessoas olhavam com um ar meio assustado. Então, ele falou para o meu bisavô que deveria esquecer tudo o que aconteceu com aquela garota. Eles seguiram andando e se aproximando da casa dela. Estava tudo aberto e não havia mais ninguém lá. O meu tetravô apenas falou que eles deram um jeito na situação e que não haveria mais nenhum problema no vilarejo. Ele nunca mais teve nenhuma notícia sobre a garota, nem mesmo da família dela. Eles sumiram sem levar nada da casa. Por muito tempo, ele chegou a pensar que o seu próprio pai e os outros homens deram fim a todos eles e os enterraram nos fundos do celeiro. Mas a verdade nunca apareceu. Com o tempo, isso foi ficando para trás e tudo foi voltando ao normal. O meu bisavô se casou com a moça que haviam escolhido para ele e tudo se seguiu como era para ser. Mas depois de vários anos, ele contou essa história para os filhos e netos e ela se tornou uma lenda na nossa família até os dias de hoje. Os braços que vieram do mar. O relato que eu quero compartilhar
aconteceu comigo e com meu pai. Nós dois somos pescadores e foi ele quem me ensinou esse ofício desde muito pequeno. Ele me ensinou a zarpar, a lançar a rede, a pescar de diferentes formas. Graças a ele, eu consegui um bom emprego numa grande empresa pesqueira. Eu moro em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, e me chamo Eduardo Ribeiro e tenho hoje 33 anos de idade. Mas esse relato aconteceu muitos anos atrás, numa das primeiras vezes em que eu saí para pescar com ele. Eu me lembro com clareza daquele dia. Nós saímos logo ao amanhecer para pescar. Por aqui, naquela época, nós usamos um tipo específico de rede para isso. Uma rede que também serve para capturar diversos tipos de peixe. Já havíamos lançado a rede algumas vezes e tudo corria normalmente. A pesca estava sendo farta e aproveitamos para conversar e rir, como em qualquer outro dia comum. O sol ainda nascia, mas já tínhamos luz suficiente para enxergar tudo com clareza. Foi então que percebemos uma coisa estranha. Quando começamos a puxar a rede de volta, notamos que ela estava excessivamente pesada, mais que o normal. Parecia até que havíamos pegado alguns peixes enormes ou talvez alguma quantidade absurda de peixes. Nós puxamos com força os dois juntos, usando todo o corpo. Quando os peixes começaram a emergir, vimos uma coisa que não fazia sentido algum. Entre os peixes que pulavam na rede, apareceu algo humano. Era um braço, sim, um braço humano entre os peixes, balançando completamente sem vida. Na mesma hora nos entreolhamos e estávamos assustados, imaginando se aquilo poderia ser o resto de algum corpo, talvez alguém que havia caído ao mar e que com o tempo foi levado pela correnteza até onde estávamos. Mas não parou por aí. Havia um outro braço, depois mais um, e continuamos puxando atônitos até que a rede quase tocava os convéis. No total, haviam ali 5 ou 6 braços humanos. Só os braços. Não havia tronco, nem outra parte do corpo, somente braços amontoados, como se fossem parte da pesca. Ainda tentávamos entender o que estávamos vendo quando os braços começaram a se mexer. Eu tenho total convicção que vão dizer que isso é história de pescador e que todos os pescadores são mentirosos, mas as coisas que a gente vê em alto mar são realmente inacreditáveis. Eu entendo quando as pessoas duvidam. O caso é que alguns fechavam e abriam os punhos, outros giravam os pulsos e se contorciam como se tivessem vida própria. Eles não estavam ligados a nada, a nenhum corpo, mas se moviam sozinhos. Aterrorizados com toda aquela visão aterradora, na mesma hora soltamos a rede imediatamente, deixando tudo ir embora, os peixes e aqueles malditos braços amaldiçoados. Não tivemos nem coragem de puxar a rede de volta. Cortamos a corda e deixamos que ela afundasse no mar. Voltamos rapidamente para casa e quando chegamos, o dia já havia clareado. Com pouco que conseguimos trazer, ainda fizemos a venda, mas antes a minha mãe nos passou um ovo cru pelo corpo inteiro, como forma de nos limpar, para ver se algo não havia grudado na gente em alto mar. Estava claro que aqueles braços não eram apenas partes de cadáveres. Havia algo sinistro ali, algo fora da compreensão humana. Apenas os braços sem corpos se movendo sozinhos, era como se eles carregassem algum tipo de maldição. Claro que ninguém acreditou na gente. Outros pescadores até riram quando nós contamos o fato. Mas eu juro, meus amigos, isso foi 100% real. E até hoje, toda vez que eu volto ao mar, eu carrego comigo o medo de ver novamente um daqueles braços flutuando entre as ondas. Eu não sei como aqueles braços foram parar ali e nem de que jeito eles se mexeram. Talvez fosse
apenas uma alucinação ou talvez algum sinal, algum pedido de socorro. Só sei que nunca mais eu quero passar por nada parecido. Muito obrigado a todos pela atenção. Entre o céu e a terra. Amigos, o meu nome é Demétrio. Eu tenho hoje 56 anos de idade e sou da cidade de Santana do Livramento. Desde que me conheço por gente, sou capaz de sentir presenças. Quando eu era uma criança, eu não via isso como um dom, e sim como uma maldição. Uma corrente que me amarrava a um mundo que ninguém mais conseguia enxergar. Eu cresci em uma família que não acreditava no sobrenatural, então aprendi a guardar as minhas experiências para mim mesmo. Apenas em minha vida adulta, quando finalmente encontrei um grupo de pessoas que compartilhavam da mesma sensibilidade, é que eu pude explorar a minha mediunidade. Antes de relatar a experiência que mais me marcou na vida, eu irei falar um pouco sobre como tudo isso começou. Eu sempre fui uma criança diferente, desde pequeno. Eu tinha a sensação de que não estava sozinho, mesmo quando parecia que estava. Eu me lembro claramente de um episódio quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Eu estava brincando no quintal da minha avó, um lugar cheio de árvores e arbustos. Foi quando eu ouvi uma voz suave me chamando pelo meu nome. Olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Assustado, corri para dentro de casa, mas aquela voz continuou a ecoar na minha mente. Conforme eu fui crescendo, essas experiências se tornaram mais frequentes e intensas. Na escola, eu costumava ver figuras sombrias no canto da sala, figuras que mais ninguém parecia notar. Eu tentava ignorá-las, mas elas sempre voltavam. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a ter sonhos muito vívidos. Em um deles, uma mulher vestida de branco me dizia coisas que só a minha mãe sabia. Quando eu contei para ela, eu vi o seu semblante na mesma hora mudar. Foi quando, mesmo sendo cética, ela me levou ao centro espírita pela primeira vez. Nesse centro fui recebido por um senhor muito gentil que me explicou que eu tinha uma sensibilidade espiritual, algo que ele chamava de mediunidade. Ele me disse que eu era capaz de perceber espíritos, algo que muitos não conseguiam. Ao mesmo tempo em que essa revelação me assustava, ele também me aliviava, pois finalmente eu entendia o que estava acontecendo comigo. Durante a minha adolescência, frequentei o centro regularmente, participava de sessões de desenvolvimento mediúnico, onde eu aprendi a controlar e entender melhor as minhas habilidades. Fiz amigos que compartilhavam das mesmas experiências e pude trocar histórias e aprender com eles. Lembro-me de uma sessão em particular, onde o espírito de uma jovem mulher se manifestou através de mim. Ela estava perdida e desesperada, procurando por seu filho. Foi uma experiência intensa, mas com a ajuda dos guias espirituais, conseguimos acalmá-la e orientá-la para a luz. Na faculdade, eu até me afastei um pouco dessas práticas, tentando viver uma vida normal, mas os espíritos nunca me abandonaram. Eles apareciam nos momentos mais inesperados, durante uma prova, em uma festa, ou até mesmo no meu estágio. Eventualmente percebi que não poderia ignorar essa parte de mim, então decidi abraçá-la de vez. Hoje, como adulto, eu sou um médium ativo e trabalho ajudando as pessoas a se conectarem com seus entes queridos que infelizmente já partiram. Uma das experiências mais marcantes
foi quando um homem veio até a mim em profunda tristeza pela perda do seu irmão. Durante a sessão, o espírito do irmão se manifestou e transmitiu uma mensagem de amor e perdão. Foi um momento emocionante para todos nós e senti uma profunda gratidão por poder ser um canal para essa comunicação. Mas, amigos, o que me motivou a escrever esse relato foi uma experiência que eu vivi há alguns anos. De todas as que já tive e de todas as sessões das quais já participei, essa foi mais nítida, a mais clara e a mais direta. Era uma noite fria de outono, quando recebi um chamado urgente de um velho amigo, o Paulo, que também era médium. Ele me pediu para participar de uma sessão espírita em sua casa, pois uma família estava desesperada por respostas. Um dos membros, uma jovem chamada Isabela, estava sendo atormentada por visões e sonhos que não a deixavam em paz. Eu cheguei à casa do Paulo, uma antiga residência bem simples que ficava nos fundos de um quintal cheio de árvores, o que, combinado com a luz da lua, dava ao lugar um ar misterioso. As janelas eram altas e estreitas e a madeira do piso da varanda rangia sob meus pés. Eu fui recebido pelo Paulo, que me conduziu até uma sala onde outros médiuns já estavam reunidos. A família da Isabela, visivelmente perturbada, estava sentada ao redor de uma grande mesa de carvalho com velas acesas que lançavam sombras dançantes nas paredes. Cumprimentei a todos e me sentei ao lado do Paulo, que me explicou toda a situação. Essa jovem chamada Isabela estava sendo assombrada por uma entidade que parecia ter uma conexão profunda com a família dela. Os detalhes que ele me passou eram um pouco vagos, mas a angústia em seus olhos era evidente. Demétrio, meu irmão, precisamos da sua ajuda para descobrir quem e o que está atormentando a Isabela, disse Paulo com uma expressão bem séria. Eu disse que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para ajudar, sentindo assim um peso da responsabilidade em meus ombros, mas ao mesmo tempo aceitando. Todos nós nos demos as mãos e o Paulo começou a oração de abertura, pedindo proteção e orientação aos espíritos de luz. A energia na sala mudou quase imediatamente, ficando mais densa e carregada. Eu podia sentir uma presença, algo ou alguém que estava aguardando para se manifestar. Conforme a sessão avançava, os primeiros murmúrios dos médiuns sintonizando-se com os espíritos começaram a surgir. Eu senti um frio subir pela minha espinha, algo que sempre acontecia quando um espírito se aproximava de mim. Era uma sensação peculiar, como se uma corrente de ar gelada passasse por dentro do meu corpo ao invés de ao redor. O meu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas havia alguma coisa estranha. De repente, uma pressão leve, mas firme, pousou no meu ombro direito. Era como se fosse uma mão invisível que estivesse ali me segurando. Abri os olhos por reflexo, mas claro, não havia ninguém visível. Fechei os meus olhos novamente e respirei fundo, tentando me acalmar e focar na energia ao meu redor. Foi quando eu senti uma presença clara e distinta ao meu lado. Uma energia intensa, mas não ameaçadora. Eu sabia que era um espírito tentando se comunicar. Eu deixei a minha mente aberta, permitindo que a energia fluísse através de mim. E em poucos momentos, eu comecei a receber imagens e sensações. Ele está aqui, murmurei com a voz baixa e trêmula. Uma sensação de peso caiu sobre mim, como se alguém estivesse me pressionando. Eu vi flashes de uma figura sombria, alta e esguia, com os olhos que brilhavam como carvões em brasas. Ele estava irritado, furioso. Nesse momento, a Isabela soltou um pequeno grito e o Paulo tentou acalmá-la. Por favor,
Me diga o seu nome. Eu pedi, tentando me comunicar com a entidade. Um silêncio profundo se seguiu, e então eu ouvi uma voz rouca e distante sussurrar em minha mente: Joaquim. Então imagens e sentimentos começaram a inundar a minha mente. Eu vi uma casa antiga, uma mulher chorando e um homem que deveria ser esse Joaquim, que estava cheio de raiva e dor. Eu consegui sentir o seu desespero e a sua incapacidade de seguir em frente. Ele parece que está preso. Eu expliquei aos outros que eu tinha a sensação de que ele não conseguia encontrar a paz. A Isabela começou a chorar e a sua mãe a abraçou, tentando confortá-la. O Paulo olhou para mim esperando que eu continuasse. Então, me dirigi diretamente ao espírito. Joaquim, por que você está aqui? Perguntei, tentando entender a sua conexão com a Isabela. As respostas vieram em fragmentos, mas aos poucos eu consegui juntar as peças. O Joaquim tinha sido membro distante da família, alguém que havia morrido tragicamente, cuja morte nunca foi resolvida. O seu espírito estava atormentado, buscando justiça ou talvez apenas reconhecimento. Ele quer que vocês saibam o que aconteceu com ele. Eu expliquei. Ele quer que a sua história seja conhecida. Então, a atmosfera na sala ficou ainda mais tensa. A mãe da Isabela soluçou, apertando ainda mais a mão da filha. O Paulo foi quem perguntou: como nós podemos ajudá-lo? E então, uma série de imagens invadiu a minha mente, mostrando o local onde o Joaquim havia morrido. Era uma pequena barraca, tipo uma cabana nos arredores da propriedade da família. Eu vi o rosto de um homem, provavelmente o assassino, que havia conseguido escapar impune. Precisamos ir até a cabana, eu disse de repente. Há algo lá que precisa ser encontrado. A família da Isabela pareceu hesitar, mas o Paulo as convenceu de que era o necessário. Todos nós nos levantamos e, com lanternas em mãos, caminhamos até essa cabana que ficava nos fundos da casa da família da Isabela. Uma estrutura antiga e deteriorada que exalava uma sensação de abandono. Assim que entramos, eu senti a presença do Joaquim se intensificar. Ele estava ali, apenas esperando. Eu me dirigi a um canto específico da cabana, seguindo as sensações que ele me transmitia. Começamos então a procurar pelas prateleiras de madeira e embaixo das coisas que estavam jogadas pelo chão. Depois de algum tempo, encontramos um velho baú coberto de poeira e teias de aranha. Ao abrir o baú, descobrimos objetos pessoais do Joaquim, incluindo um diário. As páginas amareladas pelo tempo contavam a história da sua vida e os eventos que o levaram à morte. Havia também uma carta endereçada à sua amada, explicando as coisas pelas quais ele estava passando. E nessa carta ele mencionava o nome de um homem a quem ele dizia ser o responsável caso alguma coisa lhe acontecesse. A mãe da Isabela, com lágrimas nos olhos, leu a carta em voz alta. Ao final, eu senti uma mudança na atmosfera. A presença do Joaquim começou a se dissipar e uma sensação de paz tomou conta do lugar. Ele pôde descansar agora, eu murmurei, sentindo uma onda de alívio. Meus amigos, nós voltamos à casa do Paulo, onde concluímos a sessão com uma oração de agradecimento. A Isabela parecia mais tranquila e a sua família estava aliviada por finalmente entender o que estava acontecendo naquela noite. Enquanto me preparava para ir embora, o Paulo me chamou de lado. Ele agradeceu a minha ajuda e me deu um abraço. Eu disse que ele não precisava me agradecer, ainda sentindo o peso da responsabilidade sobre os meus ombros, mas também uma sensação de realização e de dever cumprido. Ajudar almas perdidas a encontrar a paz era uma tarefa difícil, mas eu sabia que
era o meu dever como médium. Amigos, de volta à minha casa, eu refleti sobre essa experiência. A mediunidade, com todos os seus desafios e dificuldades, era uma parte intrínseca de quem eu era. E apesar dos momentos de medo e incerteza, eu sabia que continuaria a usar esse dom para trazer conforto e paz, tanto para os vivos quanto para os mortos. Os dias seguintes foram tranquilos, sem maiores perturbações espirituais. Mas durante uma tarde, eu recebi uma carta da mãe da Isabela. Ela me agradecia profundamente pela ajuda e contava que desde aquela noite a Isabela não tinha mais tido pesadelos ou visões perturbadoras. A carta terminava com uma promessa de visitar o túmulo do Joaquim e cuidar para que a sua memória fosse honrada e a sua história conhecida. Eu fiquei muito emocionado ao ler aquela carta. Era reconfortante saber que o nosso esforço tinha resultado em paz, não apenas para a alma do Joaquim, mas também para a família da Isabela. No fundo, eu sabia que aquele era apenas um dos muitos casos que eu encontraria ao longo da minha vida como médium. Cada espírito tem a sua história, seus desejos e suas dores. Cada encontro é único e exige de mim uma empatia e sensibilidade que muitas vezes esgotava minhas forças, mas também me fortalecia de uma forma indescritível. Eu continuei a frequentar sessões espíritas com Paulo e outros médiuns, sempre pronta para ajudar aqueles que precisavam. Com o tempo, a minha reputação cresceu e mais pessoas vinham até mim em busca de respostas e consolo. Cada sessão era uma nova jornada ao desconhecido, uma oportunidade de conectar dois mundos separados por uma linha tênue. A cada encontro eu aprendia mais sobre o além e sobre a mim mesmo. Eu descobri que a verdadeira força não estava em resistir ao medo, mas em enfrentá-lo com coragem e compaixão. E assim, a minha jornada como médium continuou guiada pela luz dos espíritos e pela presença de trazer a paz a todos os que cruzaram o meu caminho. A memória do Joaquim e a sua trágica história permanecem comigo como um lembrete constante do impacto profundo que podemos ter na vida dos outros, mesmo daqueles que já partiram. E enquanto houver almas perdidas procurando por um guia, eu estarei ali, pronto para ouvir, ajudar e, acima de tudo, honrar a conexão sagrada entre os mundos dos vivos e dos mortos. Esse foi o meu relato. Eu espero que você, dono do canal, e os inscritos tenham gostado. Aqui eu me despeço, deixando assim um grande abraço a todos e uma boa noite. O que eu vi naquela noite mudou tudo. Olá, o meu nome é Shirley. Eu tenho 24 anos de idade e moro no Rio de Janeiro. O relato que eu irei contar aconteceu comigo uns anos atrás, enquanto eu morava em uma cidade do interior de Pernambuco. Eu sempre acreditei no sobrenatural, pois vem da minha família. Só que acho que nunca estamos realmente preparados para ver coisas como essas. Acho que por isso o trauma acaba ficando para sempre. Mas compartilhar esse fato pode ajudar um pouco a aliviar esse peso. Então, vamos ao relato. A minha família é daquelas antigas que acreditam em coisas assombradas e também aconteceram vários fatos com eles. Mas até então, eu mesma não tinha visto nada. Porém, sempre ouvi essas histórias de familiares e confesso que algumas realmente me impressionavam quando eu era mais jovem. Então, sempre que dava, íamos nos finais de semana para a casa da minha avó, que era mais retirada da cidade, em uma região com algumas fazendas e sítios.
E foi um desses finais de semana que eu me deparei com uma cena que me deixou realmente marcada. Como a casa ficava no interior, as pessoas comentavam muito sobre assombrações, aparições e criaturas estranhas que apareciam durante a noite. E foi em uma dessas que eu estava brincando de pique-esconde com os vizinhos e primos. Isso já era por volta das 9h30 da noite e foi em um sábado. Eu sempre fui bem corajosa e me arriscava em me esconder em lugares difíceis e algumas vezes até assustadores. Já estávamos na última rodada e quem iria contar era minha irmã mais nova. Eu estava bem animada e rindo e disse para ela que ela não iria me encontrar. Então ela se virou e disse para eu não ir tão longe, pois era perigoso. Já estava ficando tarde e que contaria para nossa mãe caso eu fizesse alguma coisa errada. Então ela se virou e começou a contar. E todos corremos para nos esconder. É claro, eu não dei ouvidos a ela. Resolvi me esconder perto do quintal do vizinho da minha avó, que ficava um pouco distante. Havia um tambor velho virado que era perfeito para me esconder. Eu entrei lá e fiquei calada no escuro por vários minutos. E foi nesse momento que eu comecei a ouvir umas coisas estranhas e estava prestes a testemunhar algo inesquecível. Eram passos caminhando em meio ao mato. Eu me virei e vi o vizinho dos meus avós saindo de casa. Ele estava andando meio cambaleando, parecia estar passando mal. Eu tampei a boca com as mãos e tentei ficar o mais quieta possível, parada com os olhos arregalados, observando aquela cena estranha. Foi aí que um homem se abaixou e começou a se contorcer com um olhar de dor. Ele estava a mais ou menos uns 10 metros de onde eu estava escondida. Ele parecia ser um homem de meia idade, aproximadamente uns 45 anos de idade. Ele puxou a sua camisa, rasgando-a do seu corpo. Era como se ele estivesse queimando por dentro. Eu não sei explicar, mas era como se do nada ele fosse crescendo e ficando mais forte. As suas mãos ficaram enormes e o seu rosto foi ficando completamente desfigurado, com os ossos se esticando. Deu para ver os dentes pontiagudos saindo para fora da boca. Aquela foi uma cena muito difícil de descrever, pois é algo completamente impossível, mas estava acontecendo bem na minha frente. Eu fiquei completamente paralisada, sem reação, enquanto eu olhava aquela cena horripilante. Eu estava tão perplexa que nem gritei. Eu não conseguia sequer respirar. Alguns segundos depois daquela cena bizarra, o homem se virou e começou a correr e pulou o cercado, indo em direção à mata que cercava o sítio. Depois que vi aquela coisa sumir, horrorizada com aquilo, eu saí do meu esconderijo e comecei a correr desesperada de volta para casa. Entrei em casa ofegante, com um olhar de desespero. Eu estava pálida, eu mal conseguia falar. Vendo o meu estado, os meus pais e meus avós ficaram preocupados e perguntaram o que havia acontecido, mas eu não conseguia dizer uma palavra sequer. Eu fiquei completamente em choque. Um tempo depois me deram água e, já mais calma, eu disse para minha família que eu tinha visto um lobisomem. O mais estranho é que acreditaram em mim e não surpreendeu a minha avó, que apenas se virou e contou que aquele vizinho havia sido amaldiçoado pela própria mãe dele. Ela disse também que por conta dessa maldição, em todas as noites de lua cheia, ele se tornava aquela criatura e vagava solitário na madrugada, mas nunca soube de nenhum tipo de vítima ou pessoas sendo atacadas por aquele ser. Essa história me impressionou demais, e ver aquela coisa na minha frente, tão próxima de mim, realmente me deixou muito traumatizado. Bom, esse é o meu relato. Eu confesso que eu não sei o que pensar direito sobre isso. Mesmo depois desses anos, ainda me pego lembrando e tentando entender. Mas só posso falar do que vi e posso garantir que aquela coisa não era deste mundo.
Eu nunca me esqueci daquela noite, daquela criatura. Eu tenho certeza que tudo aquilo só poderia ser algo do além. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.